Você já parou para pensar o que realmente torna uma pessoa pura diante de Deus? Em Marcos 7, 1-13, Jesus confronta os fariseus e nos ensina que a verdadeira espiritualidade não está em rituais externos, mas no estado do coração. Neste vídeo, vamos refletir sobre como podemos viver uma fé genuína, baseada no amor e na obediência sincera a Deus, sem cair na armadilha de tradições vazias. Agora, vamos ler juntos esse trecho da Bíblia para compreendermos melhor a mensagem de Jesus. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém, se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Antes de começarmos a reflexão, é importante entendermos o contexto histórico das tradições e a religião judaica no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, a religião judaica não se baseava apenas na lei de Moisés, mas também em um conjunto de tradições orais transmitidas ao longo dos séculos. Essas tradições foram criadas para proteger a lei, funcionando como uma espécie de cerca para evitar que o povo de Israel a violasse. Entre essas regras estavam os rígidos rituais de purificação seguidos pelos fariseus, incluindo a lavagem das mãos antes das refeições, que não era um ato de higiene, mas um rito religioso. Os fariseus acreditavam que a impureza vinha do contato externo com pessoas ou objetos considerados impuros. Isso criava uma separação rígida entre os que eram vistos como puros e aqueles que não seguiam essas tradições, como os gentios e até mesmo alguns judeus comuns. Nesse cenário, Jesus confronta essa visão, trazendo uma nova compreensão sobre o que realmente torna alguém puro ou impuro diante de Deus. Quando os fariseus questionam Jesus sobre os discípulos não lavarem as mãos antes de comer, eles não estavam apenas chamando a atenção para um costume. Para eles, essa prática era um sinal de santidade e fidelidade a Deus. A resposta de Jesus é direta e confrontadora. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Marcos 7, 6, 7. Aqui, Jesus revela o verdadeiro problema. Os fariseus estavam preocupados apenas com práticas externas, mas seus corações estavam longe de Deus. Eles honravam a Deus com palavras e rituais, mas suas motivações eram vazias. Essa resposta nos ensina que a verdadeira espiritualidade não se mede por ritos exteriores, mas pelo estado do coração. A verdadeira impureza não vem de algo externo que tocamos ou comemos, mas do que sai de dentro de nós, nossos pensamentos, desejos e ações. Jesus então dá um exemplo concreto do perigo das tradições humanas: a prática do corban. Na época, uma pessoa podia declarar seus bens como corban, ou seja, uma oferta dedicada a Deus. Isso significava que esses bens não poderiam ser usados para ajudar ninguém, nem mesmo os próprios pais. Assim,
Algumas pessoas usavam essa prática como desculpa para não cumprir o mandamento de honrar pai e mãe. Êxodo 20:12. Jesus condena essa atitude porque ela revela um coração endurecido. O que deveria ser um ato de devoção se tornava um meio de justificar a falta de amor ao próximo. Ele conclui: vocês invalidam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitem. E fazem muitas outras coisas como estas. Marcos 7:13. Isso nos leva a um questionamento sério. Será que estamos substituindo a vontade de Deus por tradições humanas? O ensinamento de Jesus continua extremamente relevante. Muitas vezes, sem perceber, podemos cometer o mesmo erro dos fariseus ao colocar tradições, aparências e formalismos religiosos acima da verdadeira vontade de Deus. Muitas pessoas participam de missas e cultos, leem a Bíblia e realizam boas obras, mas sem um compromisso genuíno com Deus. A fé cristã não é apenas sobre práticas externas, mas sobre uma transformação interna. Deus se importa mais com o coração do que com rituais. Importante destacar que nem todas as tradições são ruins, mas quando elas se tornam mais importantes do que os princípios fundamentais da fé, como o amor, a misericórdia e a justiça, elas passam a ser um problema. A impureza não vem do exterior, mas das intenções do coração. O problema do ser humano não é o ambiente ao seu redor, mas aquilo que já está dentro dele. É preciso parar de culpar fatores externos pela própria condição espiritual e começar a olhar para dentro. Jesus nos convida a abandonar uma religiosidade superficial e a buscarmos um coração verdadeiramente voltado para Deus. Ele quer que nos libertemos de tradições vazias e vivamos uma fé autêntica, baseada no amor e na obediência sincera aos mandamentos divinos. Essa passagem nos desafia a refletir. Minha fé está baseada em um relacionamento real com Deus ou apenas em rituais e costumes? Tenho honrado a Deus apenas com palavras ou meu coração realmente pertence a Ele? Estou colocando tradições acima do amor, da compaixão e da justiça? A verdadeira adoração não está em práticas externas, mas em um coração que busca sinceramente a Deus. Ele não quer apenas rituais, Ele quer um coração rendido à sua vontade. Se esta mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo e seguir o canal Prece Express para mais reflexões que fortalecem a fé. Obrigado por assistir e que Deus abençoe você.